Olá, uma boa tarde. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Saúde Mental, quando cerca de 30 em cada 100 pessoas sofrem ou venham a sofrer de problemas de saúde mental. Queremos hoje olhar para esta realidade junto de Paula Vilariça, psiquiatra de infância e adolescência. Antes, convido a olhar alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. A energia da onda da JMJ vai trazer outros jovens à Igreja. Os agentes da Pastoral Juvenil estiveram reunidos em Conselho Nacional para programar os próximos 3 anos neste setor da pastoral e a aposta está centrada no verbo acompanhar. Após a Jornada Mundial da Juventude, realizada em agosto na cidade de Lisboa, o Departamento da Pastoral Juvenil quer aproveitar a energia gerada pela onda da JMJ e dar cada vez mais voz aos jovens, torná-los protagonistas no caminho. Nós queremos estar nessa senda desse dia-a-dia normal. Portanto, queremos pegar naquilo que foi a energia gerada pela onda e trazê-la para a praia e aí viver este tempo que é um tempo de construção, de escuta e de acompanhamento. E se o fizermos, estaremos sempre preparados para a nova onda que vai aparecer, porque essa nova onda, além de conservar aqueles que estão connosco, vai nos trazer outros jovens que se deixaram desassossegar, tal como aconteceu com a jornada. E esta é, no fundo, a dinâmica aqui da praia, que é visitada de vez em quando por estas grandes ondas. Nós precisamos agora de compreender aquilo que o Papa nos lançou, as sementes que lançou, também a visão que o Papa tem para a pastoral dos jovens, que está muito bem explicada em Christus Vivit, neste documento pós-sinodal, e a Jornada Mundial foi um momento de abertura, de convocação, de celebração, de encontro, de lançar também muitas perspectivas, mas há uma outra vertente na pastoral dos jovens que é essencial, que é um caminho de aprofundamento. Este Conselho Nacional da Pastoral Juvenil tem este enfoque de, primeiro, reunirmos, voltarmos a encontrar aquilo que são os secretariados diocesanos ou departamentos diocesanos da Pastoral Juvenil de cada diocese, os movimentos e as congregações que trabalham com a área juvenil, congregá-los todos e a partir daí trilharmos caminho juntos. Esse é de facto o grande objetivo, sempre foi assim e vamos continuar nesse mesmo sentido e aproveitar tudo aquilo que foram algumas linhas de orientação. O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil lançou um plano estratégico para os jovens portugueses, a realizar de 2023 a 2026, que tem como pilar chamados pelo nome. Uma forma de ajudar a congregar as juventudes, porque a JMJ lançou o desafio de dar continuidade não ao grande evento, mas aos frutos desse grande evento. Primeiro, este tema que nós demos, chamados pelo nome. De facto, é chamarmos, darmos esta identidade que trazemos aqui, de cada um na sua realidade, com o seu trabalho, com os seus objetivos, de congregarmos, este sentido de partilha, é dar a identidade àquilo que é a pastoral juvenil. E esta passagem e esta proposta aos jovens que queiram de fazer um caminho em conjunto é decisiva e é isto que está a ocupar também neste momento o Departamento da Pastoral dos Jovens. É uma equipa nova, mesmo se há continuidade, até o Padre Diniz vai continuar nesta equipa, mas é uma equipa renovada e há sobretudo esta vontade de ouvir. Ficamos todos com este desafio de dar continuidade não àquele grande evento, mas aos frutos desse grande evento, que no fundo são a normalidade da vida da Igreja, quando se relaciona com os jovens e quando estes procuram na Igreja também a sua forma de desenvolvimento integrado na sua vida. Os jovens têm sede de espiritualidade, por isso é necessário que a experiência da JMJ continue. Durante aquele encontro sentiu-se a primavera da Igreja. Neste contexto de caminhada, a formação é nuclear, sem esquecer que os jovens são protagonistas. De facto, nós temos tido na Igreja momentos difíceis, não podemos esconder. E muita gente começava a falar numa Igreja outonal, não é? Que estaria o outono. A Jornada Mundial veio apresentar-nos de uma forma tão eloquente uma Igreja primaveril. No fundo, que está de novo, que nos põe a olhar para o futuro.
A própria experiência da Jornada Mundial é já uma vivência primaveril. Quando nós vamos a uma determinada festa ou atividade, se aquilo nos diz muito, claro que nos enche, não é? Mas depois é a fase do ir normal e desafiante, que é perceber que primeiro o que interessa é que é o balão. O balão é a pastoral juvenil. Às vezes vai enchendo, outras vezes vai esvaziando, que é fruto de muitas vezes das atividades. Mas o que é o centro no meio disto tudo? Comparando um bocadinho e dando esta imagem que usou, que de facto este balão é o que importa. E toda a gente identificarmos com aquilo que é a pastoral juvenil. A jornada mostrou muito aquilo que é a Igreja Universal. Há uma linha muito transversal a este novo tempo com os jovens de sempre, que é a questão do acompanhamento. E essa é uma preocupação transversal àquele período que vem depois desta grande vivência da jornada. Portanto, incidimos no acompanhamento e fazemos acopular a isso um conjunto de 3 ou 4 eixos que vão cruzando com o acompanhamento a questão da vocação, a questão da formação e a questão do serviço e da missão. Portanto, são estes os 4 eixos fundamentais que estamos neste momento a amadurecer aqui em Conselho. O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil quer dar voz aos jovens e torná-los protagonistas depois da experiência primaveril da Jornada Mundial da Juventude. A escuta e o caminho de aprofundamento da fé marca o trabalho que Lisboa quer fazer com os jovens e que foi apresentado num bar no Cais do Sodré. A Jornada Mundial da Juventude mostrou a necessidade de uma igreja próxima dos jovens e isso vai marcar o estilo de um programa pastoral que foi apresentado num bar. Por essa razão, procurávamos um sítio em que os jovens pudessem estar, onde os jovens convivem, estão com outros. E em segundo lugar, o Sr. Patriarca, o Dom Rui, tendo sido também agora nomeado, quer marcar também muito do seu ministério nesta Igreja de Lisboa, junto das pessoas, junto dos jovens, como ele próprio disse, quer ser um bispo de estrada, e eu penso que isto de alguma maneira marca também o início da sua caminhada na Diocese de Lisboa, com os jovens, num sítio como este, onde os jovens estão, nesta rua de São Paulo, na zona do Cais de Sodré. O caminho que a Diocese de Lisboa quer fazer com os jovens começa pela escuta do que estes têm a dizer. E por isso há aqui algumas atividades em que a proposta é mesmo os jovens poderem ser escutados. Vamos fazer um fórum no início do mês de dezembro com delegados de todas as paróquias, todos os movimentos, em que cada jovem delegado, digamos assim, a este fórum, irá durante um fim de semana conversar e discutir aquilo que entende que deve ser o futuro da Igreja de Lisboa naquilo que tem a ver com os jovens. Um itinerário que aposta em pequenas comunidades, em espaços de encontro para que os jovens não sejam só participantes, mas construtores. Que estejam também interessados em construir, não é? Ou seja, que não sejamos nós a fazer coisas para eles, mas que sejam os jovens a ser os protagonistas também agora do tempo que se segue. Creio que no mundo universitário, nas várias coisas que vão acontecendo e que foram acontecendo nos últimos anos, os núcleos de estudantes católicos, da Missão País, que aliás o Papa referiu em alguns dos seus discursos, é muito evidente isso. Os universitários podem ser e são os protagonistas daquilo que precisa de acontecer. E nós precisamos só de os acompanhar, às vezes de fazer com que uma faísca possa atear um fogo. E os jovens esperam agora uma igreja que abra caminhos e possibilidades de participação. De que maneira é que os jovens podem continuar a estar ativos? Às vezes precisamos de ajuda a perceber o nosso caminho, que funções é que podemos fazer na nossa paróquia e juntos podemos ver isso, as qualidades uns dos outros. Isso é muito importante. E também, como diz o Papa Francisco, é envolver-nos cada vez mais com a comunidade, entre todos, seja através de estar junto à comunidade, ir falar das questões sociais, do ecologismo, estar presente e ir ao encontro destes temas que os jovens tanto preservam, mas que já veio de trás, só que talvez no nosso tempo é uma coisa que valorizamos mais. E nós queremos estar junto da população, a comunidade católica está presente para mostrar, sim, nós queremos ajudar, queremos estar ao vosso lado. É algo novo e é importante, ainda bem que vieram com esta nova ideia, porque devemos continuar com o que aconteceu nas jornadas, devemos dar continuidade, porque senão era só um mero evento
se não houvesse continuidade disto que foi a jornada. Os jovens presentes nesta apresentação assumem a dinâmica experimentada na Jornada Mundial da Juventude e que querem com continuidade no seu caminho em igreja. Ajudou-me as jornadas a ter esse encontro com Deus através do próximo, e isso serviu muito no meu caso para me aproximar também da igreja e também para querer partilhar de certa forma o que eu vivi, em termos de também continuar de certa forma a ajudar e a encontrar-me com o próximo, mas no meu dia-a-dia, ou seja, já depois das jornadas acabaram. A igreja que escolhe um bar para apresentar o caminho que quer fazer com os jovens. Para o Patriarca de Lisboa, não há nada de estranho nesta opção. Neste local temos o que é Lisboa. Lisboa é esta capacidade de acolher, de fazer espaço. É esta capacidade de interromper os seus afazeres para dedicar aquele tempo ao outro. Isto é Lisboa no seu melhor. E a partir daqui, não haja dúvida de que é uma atitude, é uma postura, é uma reação e uma ação que irá caracterizar a Igreja dos próximos tempos. Os próximos tempos serão de envolvimento, de criar espaço para refletir e comprometer a Diocese de Lisboa a dar continuidade à experiência do Encontro Mundial de Juventude. Para mim, a jornada verdadeiramente começa no momento em que o Papa sai do país e vai para Roma. A verdadeira jornada acho que começa aí, e depois de tudo aquilo que nós ouvimos do Papa, acho que é mesmo muito importante agora nos nossos núcleos, nos nossos grupos de jovens, nas paróquias, termos a oportunidade de aprofundar e não deixar que tudo aquilo que o Papa veio cá fazer seja em vão. Portanto, acho que é muito isso, acho que é muito esse o trabalho agora, é arregaçar as mangas e bora lá pôr em prática aquilo que o Papa nos veio ensinar e que nos veio ajudar a refletir. Um caminho que conta com os jovens e que se faz já com esse horizonte do Jubileu em Roma em 2025. O portal de informação agência.eclesia.pt disponibiliza a cada hora estas e outras notícias que marcam a atualidade informativa. Olhamos agora para a saúde mental e agradeço a Paula Vilariça estar na nossa companhia neste programa Eclésia. Perguntava-lhe ainda se a saúde mental é vista como uma fraqueza moral. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada a nós. Sim, infelizmente, muitas vezes a saúde mental e os problemas de saúde mental são vistos como algo que tem a ver com uma fraqueza, um defeito que a pessoa pode ter. Apesar de tudo, eu acho que há uma tendência a que as coisas mudem, não é? Há um combate também que se faz de informação e de instrução das pessoas, dos jovens, das crianças, que está a dar bons resultados. Sente-se mudanças junto dos jovens e das crianças? Grandes mudanças, sim. E devemos isso aqui, a tornar estes temas da saúde mental cada vez mais colocá-los em cima da mesa? Eu acho que sim, claro. Problemas como este, não é? Temas como este que são abordados desta forma contribuem muito para o combate ao estigma. E também, de facto, nos últimos anos tem sido feito um trabalho social de várias entidades, transversal, não é? No sentido da informação e da sensibilização para a saúde mental. Sim. Estes números que referi no início, cerca de 30 em cada 100 pessoas virem a sofrer de uma doença do âmbito da saúde mental e 12 terem uma doença grave nesta área da saúde mental. Estes números só por si assustam, é uma realidade que paulatinamente vamos descobrindo e que também, por causa disso, está a provocar mudanças entre os jovens e as crianças? Eu até diria que estes números, se calhar, já estão desatualizados, porque são os números antes da pandemia, do Covid, e, de facto, a pandemia foi um fator adverso, não é? Universal, todos passámos por isto, e que teve um impacto grande em termos de saúde mental. Diria mesmo, provavelmente, terá sido o principal impacto. Transformou profundamente a sociedade, não é? Constituiu um fator de grande stress para uma geração inteira de crianças que estavam em desenvolvimento, não é?
E, portanto, agora, à medida que o tempo vai passando, começa-se cada vez mais a perceber o desenvolvimento. Os problemas de saúde mental não se desenvolvem, ou raramente se desenvolvem imediatamente após os fatores traumáticos. Normalmente há um período de latência, um período que passa até que apareçam os primeiros sintomas. Os estudos apontam precisamente para que as consequências da pandemia só as iremos conhecer daqui a alguns anos. Sim. À medida que o tempo passa, começa-se a perceber, não é? À medida quase que as crianças e os jovens crescem, começa-se a perceber a emergência das várias patologias, que está, de facto, em números muito superiores aos pré-pandémicos. E falamos que género de patologias? Ansiedade? Muita ansiedade. A ansiedade será o número 1. Sim, a ansiedade, a depressão. Muitos problemas que têm a ver com a socialização, exatamente por causa dos períodos de isolamento. Muitos problemas ligados com o consumo de eletrónicos, portanto, as novas tecnologias. O impacto das novas tecnologias, sim, também, que tem um lado muito positivo, e também se não fossem as novas tecnologias, a pandemia teria sido ainda mais difícil. O isolamento, sim. Exatamente, mas de facto deixa algumas sequelas, e depois também algumas sequelas que se começam agora a perceber nas crianças que na altura eram bebés, ou que nasceram, ou que estavam nos primeiros anos da sua escolaridade, e que começam agora a apresentar cada vez mais lacunas que têm a ver com terem tido uma experiência muito difícil das realidades familiares e escolares em anos muito precoces das suas vidas. E tendo em conta esta realidade que traça de alguma forma um diagnóstico que vamos tomando pulso, as respostas estão a acompanhar a descoberta desse diagnóstico? Não, de todo não. Aliás, neste momento a situação é de colapso ou pré-colapso em termos das respostas a vários níveis, exatamente porque há uma escalada de tal forma grande do número de pessoas a adoecer, não? Ou pelo menos a procurar ajuda, que não está a ter possibilidade de resposta. Não é uma realidade só nossa, portanto, isto não acontece só em Portugal, isto é universal, portanto, é em todos os países, mas de facto é um grande problema de saúde pública neste momento, com a perspectiva de vir inclusivamente a tornar-se maior, a agravar. Falou há pouco do problema da ansiedade, que é uma palavra a que nos fomos habituando a ligar à palavra também doença. Há uns tempos não era catalogada ou reconhecida dessa forma. E não deixa de ser interessante que também na Jornada Mundial da Juventude, que este ano Lisboa acolheu, o Papa Francisco tenha falado e a própria Via Sacra, organizada pelos jovens, tenha colocado numa das estações, concretamente na 7ª estação, esta questão da ansiedade, das depressões, dos problemas alimentares, do burnout. Diziam os jovens, por vezes questionamos-nos acerca de quem somos e se vale a pena viver. Às vezes sentimos-nos mesmo em baixo, por terra. Pior do que ter um problema é ser um problema. Que significado pode ter isto, ter sido colocado no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, onde tantos milhares de jovens participaram, tomar o pulso a estas palavras e comumente falá-las em público, problemas alimentares, burnout, ansiedade, e colocá-las entre jovens? Sim, a Via Sacra teve este aspecto, não só na 7ª estação, mas também em outras, onde se falou das dependências, do isolamento. Portanto, foi de facto um momento muito virado para estas problemáticas, e é de facto um reflexo de cada vez maior a consciência que os jovens têm das necessidades de ter uma boa saúde mental e da possibilidade de procurar. Não é? Portanto, este grito de alerta, este aviso, não estamos bem, há coisas que não se passam, que não estão bem, e que antigamente era considerado como algo de vergonha, ligado à vergonha, e portanto algo para ser escondido, hoje em dia é muito mais aceite, muito mais enquadrado, e portanto é possível neste momento falar e assumir as dificuldades ligadas às emoções, ao comportamento, e, portanto, pedir ajuda neste sentido. Eu acho que o Papa Francisco também, nas várias coisas que escreve, nas várias intervenções que tem, é um grande difusor. E companheiro dos jovens também, dos jovens da realidade. E da saúde mental nos jovens, nas coisas que ele vai dizendo, ligadas ao ego, à solidão, à importância de lidar com a crise, bem, enfim, várias das suas intervenções
são de facto momentos muito ricos e promotores da saúde mental. Tem sido uma experiência muito boa. Olhando para a necessidade da sociedade portuguesa continuar a reivindicar soluções para os seus problemas e para os desafios de saúde, há algo que, enquanto sociedade, nós podemos fazer para pedir e continuar a colocar a saúde mental, tal e qual como todas as outras áreas da saúde são reconhecidas e valorizadas? Eu acho que a participação social nas várias entidades, sejam elas religiosas ou outras, não é? Laicas, é o elemento que tem que tomar a seu cargo a defesa da saúde mental. Pronto. Não pode ser colocada como algo que nos vai ser proporcionado de fora. Não é? Tem que ser algo que tem que ser reivindicado, pedido, tem que se lutar pela saúde mental a partir de dentro da própria sociedade. Começando pelas várias áreas, a família, a escola, portanto, todas as comunidades. Todas estas dimensões têm, de facto, que tomar a seu cargo a promoção da saúde mental. Não se pode esperar que venha algo de fora para nos dar isto. E os jovens podem ter aqui um protagonismo grande ao pedir que esta área lhes seja reconhecida também. Olha, os jovens são os maiores protagonistas. Eu aproveito para contar assim uma pequena da minha experiência, não é, que sou pedopsiquiatra há 20 e tal anos, e que quando comecei a trabalhar com jovens, a maior parte dos miúdos vinha ou arrastados à consulta pelos pais, ou pelo menos muito contrariados. Hoje em dia, já diria que uma grande percentagem são os próprios miúdos a pedir aos pais para virem à pedopsiquiatria. Já nem é a psicologia, já é a pedopsiquiatria. Portanto, há de facto um conhecimento, um grau de consciência cada vez maior relativamente a estas problemáticas, né, que faz com que toda esta geração também, ao mesmo tempo que está sobre maior stress, também tem mais ferramentas para lidar com este stress. E pode erguer a sua voz. Exatamente. Valorizando este caminho. Doutora Paula Valariça, muito obrigada por ter estado connosco, abordando estas questões da saúde mental e abordando também este Dia Mundial da Saúde Mental. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Assim, obrigada também por ter estado desse lado. Procure-nos no portal de informação em agência.eclesia.pt. Aqui na RTP2 marcamos encontro amanhã, às 15. Até amanhã, se Deus quiser.